Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, eu cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Eu cantarei e contarei as tuas obras, e por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Eu louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Eu louvor ao Rei Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus e sobre toda a terra e céu. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis,
Louvado seja Deus. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, e o meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, e o meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, e o meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia, louvado seja Deus. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, e o meu coração, Jesus, eu quero te entregar diante do teu altar. Aleluia, meu irmão Eduardo Silva, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos diretamente do programa Reconstrução do Altar e já quero dar uma paz do Senhor Jesus para o irmão Eduardo Silva. A paz do Senhor Jesus, Levita Cabral, que Deus abençoe fortemente a sua vida, seu ministério. Levita Cabral, estamos aqui com a Selma Matos, que Deus venha abençoar a nossa irmã Selma Matos. O Alan Moraes, Levita Cabral, lembra do Alan, seu Alan? Eita glória! O Alan está representando aqui a nossa polícia militar aqui. Deus abençoe todos os policiais aí que estão na batalha aí, saindo aí para proteger a população, que Deus abençoe. Fique conosco aí, o programa Reconstrução do Altar só está apenas começando, a bênção do Senhor Jesus. E vamos adorar aqui com Levita Cabral, muito forte, que Deus vai fazer nessa tarde, nesse sábado abençoado aí. Pode ficar com o coraçãozinho voltado para Deus, porque Deus vai falar muito forte no seu coração. Estamos vivendo dias da volta do nosso Senhor, e isso está ficando cada vez mais claro. É tanto que fortalecer a sua vida, fortalecer a sua família. Pode ficar certo que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que jamais penetrou no coração daqueles que amam a Deus. Nosso Senhor Jesus, ele veio trazendo resposta, tanto que Jesus come para que eles possam governar e trazer benefício para o povo, sendo eles o nosso funcionário. Porém, eles não conseguem hoje estar ao lado da população, porque uma vez recebendo a autoridade de Deus,
eles não conseguem cumprir com aquilo que o povo precisa e necessita. É por isso que estamos vivendo hoje muitas situações no mundo inteiro. E é claro que Deus não dorme, Deus ele está com os olhos a todas as nações. Então, fique tranquilo, busque a presença de Deus e Deus vai fortalecer você, Deus vai colocar você diante dele e nos braços dele para te dar proteção, para te dar ajuda. Pode ter certeza que se você aplicar o seu coração diante da presença de Deus, Deus estará próximo de você. Vamos adorar, vamos buscar a presença de Deus em nome do Senhor Jesus. Com Levita Cabral. Glória a Deus, Levita Cabral. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, e Galileu, Jesus, Jesus, e Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E pois o Senhor é o meu refúgio, mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por um caminho eles virão, mas por 7 eles fugirão. Ao ouvir a voz do grande eu sou. Por um caminho eles virão, mas por 7 eles fugirão. Ao ouvir a voz do grande eu sou. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu
Eduardo Silva. Glória a Deus, Levita Cabral, que louvor abençoado. Deus é maravilhoso. O que Deus tem para você é muito grande. Então, meu irmão, olha só o que o Papai do Céu diz aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 10. Jesus come com os pecadores. Sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus sobre esta mesa. Talvez meu irmão e minha irmã, você esteja distante desta mesa, e é importante que você se aproxime do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só o que os discípulos naquele exato momento, e alguns fariseus, isso tem em vários lugares, né? Disseram assim, ó, ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? É interessante que as autoridades hoje, elas se afastam dos pecadores, se afastam daqueles que precisam de ajuda, e para sentar na mesa de uma pessoa que quase não tem nada, né? Aparentemente aos olhos deles, por isso que ele não se senta. Jesus, com a autoridade máxima, ele sendo o Criador do céu e da terra, se senta ao redor de pecadores, e mesmo assim os fariseus estavam ao redor para tentar pegar algumas palavras que Jesus provavelmente falaria naquele exato momento, para tentar alguma acusação contra ele, mas não. Os discípulos foram muito fortes na sua palavra e falaram assim, ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos, eles não perguntaram diretamente ao Senhor Jesus, mas diretamente aos seus discípulos, por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Você sabe por que esses fariseus fizeram essa pergunta? Porque eles também davam a cear naquele tempo, eles como mestre, porém eles não faziam aquilo que Jesus estava fazendo. Se sentava com o publicano e também com os pecadores. E olha só o que diz em cima. Mas Jesus, ouvindo, e disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Por que Jesus fez essa pergunta para eles? Jesus respondeu diante daquilo que eles estavam fazendo a pergunta aos discípulos. Então Jesus responde. Os sãos que ele fala, ele estava se referindo a uma pessoa que não tem nenhum tipo de doença ou um tipo de problema. Então, os que estão doentes precisam de médico, certo? Mas os que não estão doentes não precisa, né? Porque só quem precisa dos médicos são aqueles que estão enfermos, aquele que precisa de socorro. Versículo 13. Ide, porém aprendei os que significa a misericórdia. Quero não o holocausto, pois não vim chamar o justo, e sim os pecadores. Jesus veio para os pecadores, para aquele que precisa de ajuda, para aqueles que precisam de socorro vindo de Deus. E pecador, Jesus veio para esses, para poder salvar a sua vida, salvar a sua alma. Sendo eles, você não vai ver alguma autoridade hoje, e geralmente uma autoridade que faz isso, como o Senhor Jesus fez, como esses fariseus que estavam ao redor dele, traduzindo isso aí, posso chamar de ave de rapina, posso chamar esse daqui de uma raposa, que estava ali não para ajudar o povo, mas para colocar o povo debaixo do jugo, debaixo de uma autoridade, que o povo, colocando ele como autoridade, era necessário ele servir o povo, porém não estava servindo. E Jesus, com a autoridade que tinha, colocou ele sobre a mesa para participar daquela mesa. Há uma passagem na Bíblia, no livro de Apocalipse, que ele fala que o Senhor bate na porta do coração da pessoa, e ao bater na porta do coração,
Ele está chamando esta pessoa para se aproximar dele. Bater, abre-se-lhe-á. Então Deus, ele está batendo na porta do teu coração. Ele quer cear, quer fazer uma grande ceia com você. A partir do momento que você abre o teu coração e permite que Deus entre e faça morada nele, Deus, ele vai fazer morada no teu coração. É isso que ele está dizendo. E não importa o que você está passando, o que você está enfrentando. Se você se aproximar do nosso Senhor, ele vai te dar a resposta diante daquilo que você precisa e necessita. Então ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele veio para os perdidos, ele veio para aquele que precisa de ajuda. E quando se fala de aqueles que precisam de ajuda, seja ele autoridade, seja ele um governador, um prefeito, seja ele o mais simples, um pecador mais simples ali, Deus está chamando o homem, está chamando a mulher, está chamando aquele a qual ele formou, a criatura que ele fez. Ele está chamando para se aproximar dele, para que ele possa te dar a vitória diante daquilo que você se propõe a estar com ele. A Bíblia diz, no outro livro, Malaquias, que veria a diferença entre o justo e o perverso. Aquele fariseus que estava questionando, fazendo pergunta ao discípulo a respeito, por que vosso mestre com os publicanos e pecadores? Porque ele está na mesa com esses homens que são, para esse fariseu, era como se fossem esses homens impuros, imundo, então não poderia sentar com ele. E é diferente, Jesus veio para os pecadores, como ele está dizendo aqui, ó. Mas não vim chamar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. Quer dizer, se você é justo, se você acha que é justo, então você não precisa nem mesmo de Deus. Mas se você se colocar e fazer uma análise da sua vida, você vai ver que você precisa de Deus e você é um pecador. Porque quando você faz uma análise de você mesmo, você compreende que você é pequeno, é insignificante e que você precisa de Deus. E se você precisa de Deus, você tem que se posicionar naquilo que Deus está determinando para a sua vida. E aí sim Deus vai te dar a vitória em todas as tuas áreas. Enquanto o Senhor Jesus não vir buscar a sua igreja, a gente precisamos nos manter na fé. E na fé, o programa Reconstrução do Altar, ele trabalha para fazer reconstrução na sua vida, nos seus caminhos, para que você venha ficar fortalecido da presença de Deus. Então Jesus, vendo que este homem estava fazendo essas perguntas e as coisas iam crescer cada vez mais, então ele vem no versículo 14 assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, este discípulo não jejua? Respondeu-lhe Jesus: pode acaso estar triste os convidados para o casamento, e quando o noivo está com eles, dias virão, contudo, em que eles será tirado o noivo. Quer dizer, Jesus estava dizendo que naquele exato momento não era necessário para que os discípulos fizessem esse jejum. O jejum que tinha que fazer era o Senhor, porque os convidados não poderiam eles fazer jejum porque eles tinham que se alimentar. Mas um dia Jesus não ia estar próximo a ele, Jesus ia ter que sair, né? Como ele está falando aqui, ó, a respeito do convidado para o casamento. Enquanto o noivo está com ele, que ele estava se referindo dele mesmo. Quer dizer, se Jesus está com eles, então não é necessário que aquelas pessoas naquele exato momento viessem fazer jejum, somente o Senhor Jesus ali. Mas Jesus fala também: dias virão, contudo, em que ele será tirado o noivo. Neste dia não há de jejum. Quer dizer, nesse dia o Senhor Jesus, que foi o momento que ele foi tirado diante dos seus discípulos, para poder pagar um alto preço em favor da minha vida e da sua vida, que foi
subir ali no Monte da Caveira, traduzindo Monte da Caveira, para poder ser crucificado diante. Foi Pilatos que levou ele ali diante dessa caveira para ser crucificado. E quem é que estava ao redor ali? Os fariseus. Por quê? Porque sabia que o que estava sobre a vida dele era o próprio Deus, como o próprio lá no Evangelho de João, Nicodemos fala, né? Nada que está acontecendo na sua vida se Deus não estiver com ele. Quer dizer, Nicodemos reconheceu ele como um dos mestres principais de Israel. Ele reconheceu que Jesus só fazia os sinais que aconteciam porque Deus era com ele. Só que não somente Deus, ele desde o Evangelho de João, no capítulo 1, que Jesus era o Verbo e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e bondade. É muito forte o que Deus tem colocado no nosso coração. Na vida, Cabral, Mateus capítulo 11 e versículo 16. Olha só, ninguém pôs ninguém pôs remendo em pano novo, em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior, né, ali o tamanho da ruptura ali, ou um grau de um buraco maior. O que acontece? Hoje, antigamente, quando eu era jovem, a roupa que rasgava, a mãe pegava e fazia aquela costura. E muitas das vezes a costura saía, uma roupa preta saía com uma linha vermelha, né? Ficava aquela maravilha, né? De feio, não é de bonito. Hoje você vai nas lojas e vê vendendo roupas rasgadas hoje, mais fácil para ser destruir, mais fácil. Antigamente era assim. Então o que ele está dizendo aqui? Ninguém pôs remendo em pano novo em veste velha. O que ele está querendo dizer aqui a respeito disso aqui? Quando ele falou para Nicodemos, no Evangelho de João, ele fala o seguinte: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Importa é nascer de novo. Quer dizer, não dá para colocar um remendo ali e uma roupa, botar um pedaço de roupa nova num pano velho. O que vai acontecer? Ele vai se romper, o buraco vai ficar maior. Então era isso que Jesus estava falando para aqueles homens que vieram fazer pergunta a ele. Aí ele fala: nem por vinho novo no André velho. Do contrário, rompe-se o André, derrama-se o vinho e o André se perde. Mas põe o vinho novo em obre, né? Na verdade, obre novo. E Levita Cabral, ambos se conservará. Sabe o que é isso aqui? Deus está dizendo que o Espírito dele ele só pode habitar na vida daquele que faz a limpeza do seu coração. Nicodemos, apesar de ser uma grande autoridade, mestre em Israel, Nicodemos ele não compreendia aquilo que Jesus estava falando para ele. Então Jesus teve que explicar para ele passo a passo, para que ele pudesse compreender e entender o que o Senhor estava falando para ele ali. O que eu tenho que dizer para você é que Jesus falou para Nicodemos o seguinte: o que é nascido de mulher, de homem como eu e você que nasceu de sua mãe e de seu pai, é necessário você nascer de novo. E necessário nascer de novo, ele está se referindo a que veio nascer de Cristo. A Bíblia diz assim, o que for batizado, aquele que crê e for batizado será salvo. Quando ele falou para Nicodemos que Nicodemos tinha que nascer de novo, Nicodemos entendeu ao contrário. Ele pegou e falou para o Senhor Jesus assim: como pode um homem velho, um homem como eu velho, entrar no ventre materno da mãe e nascer a segunda vez? Jesus falou: não, meu filho, você é mestre em Israel e não compreender essas coisas. Jesus falava para ele por figuras de linguagem, para que ele pudesse compreender ali. O que Jesus estava falando para ele era simplesmente que ele tinha que nascer da água e do Espírito para se tornar um filho de Deus. Levita Cabral,
é muito forte o que Deus está fazendo na nossa vida aqui, nesta tarde de sábado, e o que Deus está falando para esse povo hoje, que é importante ele nascer de novo. Nascer da água e nascer do Espírito, como Jesus veio para resgatar pecadores, mudar a história do aflito, necessitado, mudar a história daquele, muitas vezes, Levita Cabral, as pessoas estão enfermas, e essa enfermidade, muitas vezes o médico dá remédio, e essa enfermidade ela não some, permanece, porque é uma enfermidade espiritual que precisa somente da presença de Deus, para que possa a pessoa receber ali o fortalecimento da presença de Deus, e aí a vida dela mudará. Em nome do Senhor Jesus. Levita Cabral é muito forte, Levita Cabral. Glória a Deus, meu irmão Eduardo Silva, a palavra é essa abençoada. É muito forte essa palavra, porque é necessário, meu irmão Eduardo, que a gente nasça de novo. É necessário que a gente reconhecemos que precisamos viver em novidade de vida. Viver em novidade de vida é se despir de tudo aquilo que tem nos atrapalhado na nossa caminhada, através do pecado, através do orgulho, através da soberba, através da prepotência. E tudo isso Jesus ele vai nos ensinar a nascer novamente. Tem uma passagem em João 13:7 que ele diz assim, meu irmão Eduardo Silva, é que o que ele está fazendo, agora nós não vamos entender, mas nós vamos entender mais na frente. Quando ele fala isso para Pedro, Jesus ele está saindo da festa da Páscoa, ele está tendo uma ceia, e ali Jesus vai revelar algo importante sobre as nossas vidas. Até então essa passagem ela vai dizer aonde o diabo ele entra em Judas e aonde ele vai trair Jesus. Mas logo embaixo, Jesus, com toda a simplicidade, com toda a humildade, meu irmão Eduardo Silva, ele vai pegar uma bacia, onde ele vai pôr água e vai pegar uma toalha para lavar os pés do seu discípulo. Ali a gente vai entender, meu irmão Eduardo Silva, a simplicidade de Jesus, a humildade de Jesus, para nos ensinar tudo aquilo que ele tem feito e vai fazer muito mais nas nossas vidas, da simplicidade dos milagres que ele nos proporciona diante da adversidade, diante da luta. É reconhecer principalmente que sem a humildade, sem a simplicidade dele, nós não vamos chegar a lugar algum. Porque estamos vivendo um novo tempo. Esse tempo, né, a se levantar pessoas, né, dessa nova geração, meu irmão Eduardo Silva, que não vão se vender diante da adversidade, diante desse mundo que tem se corrompido diante de tantas pessoas. Mas Jesus ele vai trazer ali para Nicodemos a salvação. E através dessa salvação, a vida de Nicodemos ia ser reconstruída num novo evangelho. Porque Jesus veio trazer, meu irmão Eduardo Silva, uma boas nova. Boas nova é essa que transforma, que cura, que restaura vidas. Talvez nós estamos vivendo um tempo, o último tempo. Talvez hoje seja o último dia. Talvez, nós não sabemos nem a hora e nem o momento que Jesus vai voltar. Mas nós precisamos estar preparados, meu irmão Eduardo Silva, preparado para essa volta que o Senhor nos ensina através da humildade, da simplicidade. Ele vai dizer mais na frente assim, olha, aquele que quer ser o maior, que sirva o menor. Maior aonde? Maior no reino do céu. Porque muitas das vezes Jesus ele vai nos ensinar que o cargo, que aquilo que nós recebemos aqui na terra, Jesus era o maior, meu irmão Eduardo Silva, mas ele ensinou a ser servo, ao pegar uma bacia, a se ajoelhar e lavar os pés do discípulo. Ele não importou para ele que ele era o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, mas ele nos ensinou que através das simplicidades nós podemos servir os nossos irmãos, nós podemos viver em comunhão. O Salmo diz que nós temos que, com bom e com suave, meu irmão Eduardo Silva, que nós aprendemos a viver em comunhão com os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus, meu irmão Eduardo Silva. Forte demais, Levita Cabral, e o que o Senhor tem falado no nosso coração é muito forte. O maior no reino dos céus, como você estava falando. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntaram-lhe, quem é, porventura, o maior no reino dos céus?
E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio dele e disse: em verdade vos digo, que se não vos se converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrarás no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. Em que recebe uma criança, tal como esta, em meu nome a mim me recebe. É forte demais, Levita Cabral, porque Deus, ele está falando a respeito do arrependimento, a respeito de estar com o pecador, e se refere a uma criança, porque a criança ela tem um coração puro, um coração limpo, diante dos seus pais, diante da sua mãe, diante dos seus avós. Essa criança ela tem um coração limpo. É tanto que Jesus ele afirma, chama uma criança, né, e coloca no meio dele. Ele pega essa criança e dá um exemplo para todo aquele povo que estava ao redor dele. E disse: em verdade vos digo, se não vos se converterdes, quer dizer, o coração daquelas pessoas estava longe de Deus, afastado da presença de Deus, e não vos tornardes como uma criança. Aí ele fala: de modo algum entrar no reino do céu. Como criança? Uma criança tem um coração limpo. E o coração da gente não é esse coração cheio de carne aqui, não. O coração que Deus está se referindo são nossos pensamentos. Então o pensamento de uma criança é um pensamento limpo, pensamento sincero. Não tem ali nada que ela venha falar que ela não tem ouvidos. Ela vai falar aquilo que ela ouviu, não aquilo que vem do coração dela. Então é isso que Jesus pegou essa criança, colocou no meio dele e falou para aquele povo: em verdade vos digo, se não se converterdes, olha o que ele fala, e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrar no reino dos céus. Quando ele se fala, você tem que ter ali o coração de uma criança, que é os seus pensamentos limpos de tudo aquilo, de toda a maldade que o mundo tem proporcionado a todos aqueles que querem se afastar da presença de Deus. E Jesus falou para eles algo muito forte, muito claro. Colocando essa criança no meio, colocou ela como um exemplo. Exemplo de um coração voltado, de um coração limpo, que devemos olhar para aquela criança inocentemente, mas com os pensamentos não de maldade, mas com o coração limpo. É o que ele fala: em verdade vos digo, se não vos se converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrarás no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E quem percebe, ou quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome a mim me recebe. Isso é muito forte, porque se Jesus está colocando aqui a criança como o reino dele, ninguém vai entrar lá com o coração todo sujo. Tem passagem na Bíblia que ele se refere a uma rede lançada ao mar. Você lança a rede ao mar, para quem pesca, para quem sabe o que é a função de um pescador, ele, ao lançar a rede ao mar, vai vir peixe de várias espécies. E espécie que tem umas que serão lançadas fora. O pescador vai fazer a separação, vai botar fora. Talvez essa será colocada na areia quente. E outra será colocada dentro do cesto e o pescador vai colocar na sua caixa, dando exemplo figurado aqui, mas a Bíblia se refere a isso. Então o que ele está dizendo aqui? O peixe representa eu e você. O evangelho está sendo pregado em todas as nações. E algumas nações não permitem que o evangelho seja pregado. E quando o evangelho é pregado, é lançado a rede em todo aquele estado, como eu e o Levita Cabral estamos lançando essa rede, não só no estado do Amazonas, no Brasil, mas em várias nações, estamos lançando essa rede, e vai vir ali
vai vir pessoas de todo jeito. Umas, a Bíblia relata que muitos serão chamados e poucos são escolhidos. E esses poucos, eles têm que se fazer escolhido para alcançar o reino dos céus. Então a revelação da palavra de Deus, ela é essa, que Deus está te chamando para que você venha se converter dos seus maus caminhos, se aproximar de Deus e se tornar os teus pensamentos, que é o teu coração, como o pensamento de uma criança limpo. Você sendo adulto, tem que ter o coração lavado as suas vestes, tem que lavar as suas vestes para poder entrar no reino dos céus. Então essa rede lançada ao mar, ela representa ali situações que vai vir pessoas de todo jeito, e nesse exato momento há pessoas que precisam de ajuda. E quando a gente lança a rede ao mar, a gente precisa escolher ali aquilo que você recebe de Deus. Quando um pescador está fazendo a colheita ali, ele pega o que é bom, coloca na caixa dele, ou no cesto, como a Bíblia se refere, e outros é lançado fora, na areia quente e morre. A Bíblia relata que vai haver uma grande separação. E essa separação que o pescador está fazendo é a separação do reino dos céus. Então, nesse dia, não é o Eduardo Silva e nem o Levita Cabral que vai fazer a separação. Se chama Jesus Cristo. E essa separação, ela é causada por simples fato que muitos foram chamados e poucos se fizeram escolhidos. E aquele que se faz escolhido, esse sim é colocado no cesto e o anjo levará. Quando o Senhor Jesus abrir o céu e enviará os anjos ao quatro cantos do vento, e ali vai fazer essa grande separação. Como bem colocou o Levita Cabral, que o maior no reino dos céus, veja só, Jesus sendo grande, sendo rei, se colocou, como está lá no Evangelho de João, se fez o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e bondade. Quer dizer, Jesus veio passar o mesmo sofrimento que nós passamos, a mesma luta, a mesma dificuldade, para mostrar para você que tem jeito sim, para todos aqueles que nele crê. É tanto que ele fala, naquela hora, aproximaram-se de Jesus os seus discípulos, e perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? Esse maior é aquele que se torna pequeno nessa terra e se torna grande diante de Deus. Quer dizer, reconhece que ele se fez escolhido e permanece firme na presença de Deus. Levita Cabral, é muito forte isso aqui. Então, meu irmão e minha irmã, vamos adorar o Senhor Jesus. Estamos aqui, Levita Cabral, com Valdir Martins. Deus abençoe, meu irmão, fortemente sua vida, sua família, em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco mais, vamos estar orando aí pelos enfermos, vamos estar orando aí para que Deus venha fortalecer sua vida. Vamos adorar o Senhor em nome do Senhor Jesus. O inimigo tenta laços, embaraços para me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que acalma o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Um Deus que derruba a muralha, faz estéril mãe de filho, o mesmo que brandar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto sobre as águas,
meio ao deserto haverá nuvens que traz a chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços, embaraço pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que acalma o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba a muralha, faz de sério mãe de filhos, o mesmo que branda do alto, não tema, só contigo. Deus já tem um caminho aberto sobre as águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que traz a chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que acalma o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Um Deus que derruba a muralha, faz estéril mãe de filhos, o mesmo que branda do alto, não tema, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto sobre as águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que traz a chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, meu irmão Eduardo Silva. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É muito forte o que Deus está fazendo. Levita Cabral, o maior no reino dos céus é aquele que se posiciona diante da presença do nosso Deus. Eu tenho uma grande jornada, Levita Cabral, por muitos anos já, mas todos os dias eu me coloco como o menor. Todos os dias eu me coloco diante da presença de Deus, reconheço a minha insignificância, a minha pequenez, e eu sei muito bem que Deus ele é maior do que todos os homens. E um dia, Levita Cabral, toda a humanidade vai estar de joelho perante Ele e vai prestar conta de tudo aquilo que esta pessoa rejeitou em toda a sua jornada. Sendo aquele que já foi, porque a Bíblia relata que aqueles que já foram também vão estar diante do Pai, porém a separação vai ser feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que quando nosso Senhor Jesus ele entrou no templo e havia aquele sacerdote que estava causando ali tumulto diante da casa do Senhor, onde havia ali grandes vendas e negócios feitos na casa, Jesus entrou, ele se irou e quebrou muitas coisas ali. O nosso Senhor ele está indignado com muitas situações hoje que estão vivendo em muitos templos hoje. Mas ele mesmo afirma que ele cuidaria do seu povo e afirmou
que enviaria pastores para apacentar suas ovelhas e cuidar delas. Então você não tem que se preocupar, porque Deus envia o que é o certo e o correto para você permanecer na sua presença. Em muitas lutas que o ser humano tem enfrentado e passado, talvez você seja uma dessa pessoa que tem enfrentado muitos desafios, e muitas delas que você está enfrentando, talvez seja pelo afastamento da presença de Deus na sua vida. E você sabe muito bem que você está bem com Deus ou você não está bem com Ele. Porque a Bíblia relata que Jesus, o nosso Deus, Ele deixou livre-arbítrio para você tomar a decisão que você quiser. Mesmo Ele sendo o Criador, que poderia usar da autoridade e da criação que Ele nos fez e forçar o homem a servi-lo. Ele não faz isso. Ele deixou livre-arbítrio para você tomar a decisão que você quiser. É tanto que Ele afirma que o bem, a vida, o mal ou a morte. Te proponho, Ele fala, Ele dá uma proposta, te propõe para que tu e a tua descendência escolha a vida. Quer dizer, que você venha escolher a vida ali para que a tua descendência também venha viver eternamente. Então Ele te dá ali o escape, Ele te dá ali a vitória diante da cruz. Se você tem negligenciado, você tem se afastado e tem voltado a crucificar o Senhor ali, lembra que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra. Então, se os olhos do Senhor passam sobre todas as terras, e Ele afirma que não cai uma folha de uma árvore se não for pela permissão dEle, tenha certeza que Ele está te vendo aonde você estiver. Ele sabe do seu desígnio e sabe o que se passa dentro do seu coração. O que Ele quer que você faça é que você venha se converter dos seus maus caminhos e venha viver uma vida com Ele, como Ele afirmou na sua palavra. Ele afirma na sua palavra, convertei-vos e não vos tornar de, quer dizer, Ele quer que nós se convertemos do mau caminho, quer que você tome essa decisão e se venha se tornar o coração como o coração de uma criança que não tem ali a maldade, mas sim a presença do Deus da Bíblia, Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você, meu irmão, que chegou o momento da oração. A oração é essa, que se você colocar o teu coração e aplicar ele diante de Deus, não diante do Eduardo Silva, nem do Levita Cabral aqui, não, mas diante do nosso Senhor. Tem uma passagem na Bíblia que o Senhor Jesus falou para eles, para aquele povo que conhecia Ele, não, creia somente pela palavra de Deus. Creia pelo menos, Ele fala, pelo menos. Então eu quero dizer para você, que se você tomar posse da palavra de Deus, a sua vida vai mudar, a sua vida vai ser transformada pelo poder de Deus. Nós vamos entrar em oração agora. Oração é essa, muito forte, o que Deus vai fazer na sua vida e nos seus caminhos. Amém? É muito forte. Vamos adorar, Levita Cabral. Daqui a pouco mais, vamos fazer a oração da fé. E eu tenho a plena certeza que Deus vai fazer o impossível se tornar possível na sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Deus, não há como descrever tua grandeza, teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando isso reconheço que foi pago um alto preço. Eu vou descer a casa do oleiro, o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer
teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando desço, reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do leiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Aleluia, glória a Deus. Quase eu pego o tom aqui. O ser humano, ele tem que descer mesmo, devido a Cabral. Ele tem que reconhecer a sua insignificância, a sua pequenez, eu vou descer para receber de Deus, David Cabral, aquilo que vem dos céus. Vamos orar, vamos buscar para Deus. Você que está conosco aí, estamos aqui no estado do Amazonas, cidade de Manaus. Oleiro, você vai entrar em oração conosco. meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Sim, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, que o Senhor, meu Pai, a partir deste momento, meu Pai, pois te peço, meu Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha alma, meu Senhor, que o Senhor, meu Deus, venha visitar esta pessoa, aonde ela estiver, Senhor, em qualquer situação que ela esteja enfrentando ou passando, meu Pai. Pois te peço, meu Senhor, de acordo com a Tua palavra, que os sãos não precisam dos médicos, somente os doentes, pois o Senhor é o médico dos médicos, meu Senhor. Toca, Pai, na vida desta pessoa que está enferma, pode estar cometido, Senhor, do câncer, da diabetes, pode estar cometido, Senhor, de uma lepra, de uma enfermidade a qual o médico disse que é para a morte e que já deu até dias contados para esta pessoa, meu Pai. Oh, meu Senhor, talvez esta pessoa esteja precisando da Tua presença sobre a vida dela, porque essa pessoa não consegue dormir à noite, tanta perturbação espiritual, meu Pai. Então estende a Tua mão, meu Pai. Estende a Tua mão para que possa mudar, transformar a vida desta criatura, meu Pai, a qual clama junto conosco em favor da sua vida, dos seus caminhos, meu Pai. Que o Senhor venha estender a sua mão, meu Pai, para mudar a história. Pois eu te peço, meu Senhor, assim como o Senhor estendeu a sua mão quando o centurião, meu Pai, foi em busca ali diante do Senhor em favor do seu criado, e o Senhor falou para ele que este homem ia ser curado por causa de sua fé. Meu Deus, mas o homem de Deus, o homem que estava ali com a fé lá em cima, disse: Senhor, eu tenho um soldado a minhas ordens. Se eu peço para ele ir, ele vai. Se eu peço para ele vir, ele vem. Então, se o Senhor apenas com a palavra mandar, ele será curado. Então, meu Senhor, que seja assim feito na vida desta criatura agora. Que os anjos do Senhor
A tua presença, ela se faz notória na vida desta criatura agora, para que ela possa receber a tua presença. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha mudar a história desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Caminhando sem rumo, sem uma direção, eu vendo os problemas me botarem no chão, e a vida que eu tenho levada eu não quero mais viver assim, desse jeito, de joelho prostrado. Eu clamo, meu Deus, eu sei que por fim se levantarás em meu favor. A ti, meu Deus, eu clamo, a ti, meu Deus, eu chamo, Deus da minha salvação. Atende a minha voz do meu clamor, ouve a minha oração, Rei meu. Aleluia! Louvado seja Deus, meu irmão Eduardo Silva. Forte demais a vida, Cabral. Glória a Deus, finalzinho de programa, que Deus te abençoe, que segunda-feira nós estamos aqui de novo, né? Vamos trazer aqui uma palavra abençoada para você, né? Que Deus continue te abençoando, te guarde, te livre de todo e qualquer mal, fica na paz do Senhor Jesus, um grande abraço, o nosso aí, que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Está no céu, quando um pecador se arrepende. A festa no céu, quando um pecador se arrepende. Muito tempo eu andei longe de ti, muitos caminhos eu percorri, sem saber pra onde enlouqueci. Agora encontrei a direção. Oh, 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 oh. Agora sou feliz por te encontrar. Agora eu vou me aprofundar nesse amor, nesse amor. A festa no céu, quando um pecador se arrepende. Aleluia! Glória a Deus!